E você sabe que nós estamos aí mudando o ano de 2021 para 2022 e essas mudanças também acontecem no quê? No bolso do povo, né? Tem alguns benefícios previdenciários e hoje nós vamos bater um papo muito importante, você que está nos acompanhando, em relação à aposentadoria. O INSS está aí e vamos entender um pouco mais aqui no Band Cidade. E para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo a coordenadora e diretora científica do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários de Mato Grosso do Sul, a senhora Juliane Penteado. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Cidade. O salário mínimo aumentou, né, aquele grande salário, né, dos sonhos de todos nós. O que o aposentado pode esperar, e principalmente aquele que está chegando já o momento para a aposentadoria para o ano de 2022? Bom dia, doutora. Bom dia, Brejinho. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, realmente, nós tivemos um reajuste. Todo ano a gente passa por isso. Então, sim, o salário mínimo ele tem um reajuste. O reajuste hoje, esse ano, foi para 1.212, tem alguns centavos que eu não vou me lembrar. E isso implica no quê? Nas tabelas de pagamento para as contribuições do INSS, especialmente para as pessoas que têm salário, né, que são pessoas assalariadas. Isso então vai implicar no percentual referente ao valor que elas recebem, porque o INSS ele tem um teto mínimo e um teto máximo. O teto máximo chegou a 7.087 e alguns centavos também. Ou seja, você só pode pagar contribuição para o INSS limitado a este teto. Isso principalmente para quem é autônomo, profissional liberal, que paga mesmo por aquele conta. tendo condições de pagar um pouco mais lá no final? Mesmo. Se fosse hoje, a aposentadoria seria essa? Ele não pode pagar mais que o teto. Então, ele só pode pagar limitado a isso. O percentual, no caso, seria de 20% para um profissional liberal, por exemplo, um autônomo, sim, que trabalhe por conta própria, a não ser o MEI, que tem a alíquota reduzida, né? Ele pode pagar menos, que é um valor, uma cota única que ele paga, tá? Então, só que o MEI, ele paga limitado ao salário mínimo. O MEI, ele paga 1.212, ele não pode pagar mais que isso, porque ele tem regras mais acessíveis para ele, para garantir uma aposentadoria. Agora, a pessoa geral que paga, que recebe mais, ele só pode pagar até 7.087 para o ano de 2022. Se ele ganha mais que isso, aí ele vai ter que fazer uma previdência privada. Por fora, porque para a previdência pública é limitada. Doutora, em relação aos professores, pessoas com deficiência e também outras áreas da saúde, mudou alguma coisa, muda alguma coisa para essas pessoas, doutora? Ainda não mudou. Na verdade, mantém-se aquelas regras que mudaram, já, na verdade, em 2019, com a reforma da Previdência, né? Para as pessoas com deficiência, foi uma vantagem no sentido de não ter alterado a lei complementar que regula. Então, a reforma não mexeu na aposentadoria das pessoas com deficiência. Então, elas têm que ter uma idade mínima de 60 anos o homem e 55 a mulher, o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para uma aposentadoria por idade. Agora, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma pessoa com deficiência que trabalha, porque a pessoa com deficiência ela não é incapacitada, a pessoa com deficiência ela é uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma acessibilidade reduzida por conta das sim, condições de mobilidade, entre outras diversas possibilidades motoras, né? Caso a sensoriais, caso, né? Exato. E aí, sim, neste caso, a lei dá uma vantagem no sentido de diminuir o tempo de contribuição. Isso vai depender do risco, do grau da deficiência, se é baixo, se é moderado ou se é alto. Muito bem. Doutora, nós temos aqui um quadro, aí eu peço atenção para você que está nos assistindo aí, porque tem muita gente que assiste o Band, às vezes está cozinhando em casa, está fazendo almoço, mas está com a televisão um som alto, né? Mas não está vendo. Eu gostaria de chamar você para que viesse até a sala, aumentasse o volume e prestasse atenção da importância desse quadro aqui que nós estamos aqui com a doutora. São várias regras de transição, idade mínima do homem, tempo de contribuição do homem, para a gente entender, porque a impressão que tem é que o povo não entende ainda isso aqui.
Mas realmente, quando a gente começa a entender, parece que muda, doutora. É complexo. Ou eu estou enganado? Não, não está enganado. Realmente não é fácil entender isso aí. Até para a gente que fala isso toda hora, direto a gente tem que dar uma coladinha, porque muda todo ano. Sim. Por que muda todo ano? É importante para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem. Quando a reforma veio, lá em 2019, novembro de 2019, ela disse que mudou para todo mundo. Ou seja, 62 anos a mulher tem que ter e 65 o homem tem que ter. E o tempo de contribuição para a mulher é de 15 e o homem é 20. Ponto. É assim, para todo mundo. Sim. Porém, tinham aquelas pessoas que já estavam contribuindo antes e que, portanto, elas tinham direitos, expectativas daquele direito anterior. Como mudou a regra no meio do caminho para eles, a própria lei é obrigada a trazer transição. É por isso que se chamam regras de transição. Sim. Ou seja, você que estava no meio do caminho, que estava, o brinco, ia chutar a bola no gol e no meio o juiz apitou, Vamos mudar. Mudou a regra, mas não vai ser igual para todo mundo. Você vai seguir algumas regras. A reforma de 2019, ela traz 5 regras de transição. Sim. Então, por isso que é complicado as pessoas entenderem. Vou tentar explicar um pouquinho aqui para Por favor, doutor, ficar se claro. a senhora quiser chegar um pouco mais Sim, perto tá. aqui, não tem problema. Vou pedir para a nossa produção chegar aqui também, aqui próximo à tela, para que a gente possa entender realmente e tirar todas essas dúvidas aí. Porque toda vez parece que muda realmente o jogo. E por que muda todo ano? Porque a reforma, ela traz para algumas regras de transição umas tabelas progressivas, elas vão aumentando a cada ano. Sim. Porque a ideia do projeto, da lei original, era realmente a chegar a um ponto que equivale para todo mundo. Então, para isso, a idade em alguma regra vai aumentando, ou é a pontuação que vai aumentando. Então, vamos lá. Vamos lá, doutora. Para o homem, a idade é 65 anos. 65 anos, como está aqui no quadro. É aqui. isso, como está no quadro. Anos. Isso já era assim e não mudou. Não mudou. Tá? O tempo de contribuição do homem é de 15 anos para o homem que já contribuía antes da reforma, tá? É importante isso. Os homens, os meninos, os jovens que começaram a contribuir, vão começar ou já começaram depois de 2019, aí eles vão ter que, no futuro, atingirem 20 anos, tá? Mas para você que está em casa, que fez 65 anos, mas que já contribuía antes da reforma de 2019, assim que atingir os 15 anos, pode solicitar sua aposentadoria por idade. Doutora, o que é a aposentadoria por pontos? A aposentadoria por pontos é uma regra de transição. É uma regra de transição para aquelas pessoas que estavam contribuindo, esperando o momento de se aposentarem, mudou a regra. Sim. Aí, para essas pessoas, a regra diz o seguinte: você não precisa ter uma idade mínima, você homem, mas você tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição para poder buscar essa aposentadoria. E esses 99 pontos aqui, É aí doutora? que está a pegadinha. Porque eles têm que somar a idade com o tempo de contribuição para se chegar aos 99. Então, a pontuação é que vai aumentando todo ano. Para você ter uma ideia, nós começamos com 96 em 2019 e nós já estamos com 99. Ela vai chegar até 105. Por isso que todo ano você vai me chamar aqui. Doutora, vem aqui de novo em janeiro para a gente falar de novo. Com certeza. Tá? A idade progressiva. Idade progressiva. É a regra em que o que pega é a idade, não é só o tempo de contribuição. O tempo de contribuição tem que ser 35, mas para este ano a idade de 2022 para o homem tem que ser 62,5, tá? O pedágio de 50% é o quê? Não tem idade mínima. O homem tem que ter 35 anos de contribuição, mas é para aquela pessoa que estava faltando 2 anos para se aposentar. Quando chegou em 2019, ele estava com 33 anos de contribuição. Sim. 33 anos e 1 dia. Aí ele tem que completar mais 50% do tempo que faltava, ou seja, mais 1 ano. Se ele já atingiu esse mais 1 ano, ele pode se utilizar desta regra. E a última regra de transição é o pedágio de 100%, onde aqui tem um limitador da idade, diferente da outra. Sim. Aqui, lembrando que nessa tem o fator previdenciário, então o cálculo reduz. Esta de 100% acaba que nas nossas análises sempre é a mais vantajosa. Só que é a que demora mais para ser conquistada, porque geralmente a pessoa tem que completar 100% do tempo que faltava. Se faltava 5 anos, então eu tenho que esperar 10. Se faltar 2 anos, eu tenho que esperar 4 para me aposentar. Porque aí sim eu completei o pedágio. É isso que significa o pedágio. Aqui é totalmente diferente. Vamos passar agora para as mulheres que estão nos acompanhando aí. A aula é
a aula, tá? Você que está chegando agora, acompanhando aqui o Band Cidade, eu estou aqui com a doutora Juliane Penteado, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário de Mato Grosso do Sul, que está nos dando uma aula aqui de aposentadoria. Vamos lá. Olha só, o mesmo entendimento do que nós dissemos para o homem é o que vale para a mulher. Só que como a mulher já historicamente tem uma redução na idade, e a única alteração foi para ela. O homem manteve 65 anos na idade. Houve alteração da idade só para a mulher, porque antes era 60 para se aposentar. Sim. E a mulher agora precisa ter 62. Mas aquelas mulheres que estavam para completar... Na transição, aí nós colocamos até assim. 2019, né? Isso, até 2019. Então, o que acontece? É 6 anos a cada ano, 6 meses a cada ano. Neste ano de 2022, então, essa mulher tem que ter 61 anos e 6 meses para buscar uma aposentadoria por idade com um tempo de contribuição de 15 anos. De 15 tá? anos. É aquela regra geral que tinha para 60, que ela vai ter que, sim, ano que vem, iguala 62 e iguala. As outras são os mesmos raciocínios. A diferença é que muda a pontuação e a idade para a mulher em 5 anos a menos. E o mesmo raciocínio a gente faz para professores. Quem é professor que estiver ouvindo, o mesmo raciocínio. Se é homem, diminui mais 5 e para a mulher também 5, tanto no tempo ou na pontuação. Então, a aposentadoria por pontos é o quê? A regra de transição onde eu tenho que observar o tempo mínimo de 30 anos e eu tenho que fazer 89 pontos, somando a minha idade. Esse negócio de ponto aqui é complicado, hein, doutora? Por isso que tem que ter uma tabelinha. Você tem que olhar a tabelinha e fazer a contagem. Cheguei a 89, porque às vezes essa pessoa vai chegar em 89, Brejinho, o ano que vem. Só que o ano que vem mudou, já não é 89, já é 90. É, a gente brinca que o cachorro correndo atrás do rabo. Prolongando, por isso então... que demorou mais tempo para as pessoas se aposentarem, entendeu? Sim. Essa foi o Será que não é uma jogada do governo assim para tentar empurrar com a barriga um pouco mais? De certa forma, para sim. desafogar o sistema? Sim. Principalmente aos funcionários públicos? Sim, sim. Essas regras que a gente está falando são para os regime geral, que é o INSS. Para o servidor público, foi até legal você perguntar isso, só tem 2 regras que se mantêm, que é a de pontos e a do pedágio de 100%. Ah, sim. Tá? Então, aqui, realmente, a pessoa vai postergando mais o tempo, né? Então, se ela ia se aposentar em 2019 ou 2020, a média que a gente vê é que aumenta em 5, 6, em alguns casos até 10 anos, dependendo do enquadramento dessa pessoa. A idade progressiva aqui, a gente já falou, mas para a mulher é 57 anos e 6 meses, ela tem que ter os 30 anos de contribuição e o pedágio de 50%, onde ela tem que ter 30 anos e na data da reforma ela tinha que ter 28 anos e 1 dia, 2 anos faltando para se aposentar, para ela poder fazer uso dessa regra. Isso em 2019, né? Agora isso em 2019. Então, tem que fazer a data retroagindo. Quanto tempo eu tinha em 2019? Sim. E o pedágio de 100%, a pessoa, mulher, tem que ter 57 anos de idade, né, 30 anos de contribuição e completar o tempo em dobro. Para as mulheres, a impressão que aqui o jogo parece que está legal. Depende da circunstância, sabe? Assim, nas análises que a gente acaba fazendo no escritório, vai depender muito das circunstâncias, porque é o seguinte, Brejinho, tem gente que fala assim, é melhor eu esperar, então, pegar essa regra de 100% aqui, eu vou esperar mais 6 anos. Mas, às vezes, a pessoa está doente, não está bem no emprego, ou ela já está numa circunstância que ela não aguenta mais, ela precisa, numa estafa. A gente trabalha um tempo médio que é aquele tempo que o nosso organismo, às vezes, que dependendo de cada pessoa, dependendo de cada profissão, de cada trabalho, estilo de vida e perfil da pessoa. Então, tem pessoas que falam, não, eu quero aposentar logo menos um pouquinho, mas pelo menos eu já vou me liberto. Curtir a minha vida, digamos vou seguir um outro projeto de vida, enfim. É isso aí. Bom, eu conversei hoje aqui com a doutora Juliane Penteado, ela que é coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e com certeza o seu trabalho é um trabalho permanente, porque todo mês a gente precisa tirar dúvidas, todos os anos precisamos tirar dúvidas e mais dúvidas. Quando a gente acha que nós já estamos sabendo de tudo isso aqui, a gente percebe que não. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui no Band Cidade, contribuindo com a sociedade de Campo Grande. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. É isso aí.